Olá, turma, cronômetro. Então, essa parte de ciências, vou fazer um pouquinho diferente, fazer uma parte curta, trocar de vídeo, fazer exercício de aprendizagem. Qual é a ideia? Se depois você, em cima da hora, olha, eu quero só revisar os exercícios, você vai ter os vídeos separados. Acho que vai ficar um pouco mais fácil para você organizar seu estudo. Mas vamos lá. Essa unidade fala sobre água, solo e isso ligado à nossa saúde, né? Sobre a água, o nosso planeta ele tem água em abundância, ele tem muita água, que vai cobrir aproximadamente 71% da superfície da Terra. O Matheus observou assim, lá quando a gente viu isso, acho que foi em geografia, né? Falava em 70%. É aproximado, tá? Ninguém mediu para saber se dava exatamente 70, 70,8, não. Aproximadamente 71%. Lá o livro falou em aproximadamente 70%, não tem lá grande diferença, não, tá? O problema é que dessa água toda, apenas uma pequena parte está disponível para o uso pelos seres humanos, pelos seres vivos em geral. Por quê? Porque 97,5% está nos mares e oceanos, então é água salgada. E água salgada não serve para o nosso consumo. Vejam só, do total de 100%, 97,5% está nos mares e oceanos. Então, apenas 2,5%, que é o que resta, são de água doce, que pode ser consumida, que pode ser usada pelos seres vivos. Mas tem mais ainda. Desses 2,5% de água doce, a maior parte, né, mais de 2%, na verdade, a maior parte está ou em geleiras lá do Polo Norte, ou em geleiras no alto das montanhas, tem aquelas neves eternas, ou em águas subterrâneas muito profundas, quer dizer, é muito difícil acesso. Então, o que sobra mesmo que a gente tem acesso para o consumo é muito pouco. E já adiantando, porque o Matheus está aqui agoniado do meu lado, desse pouco que sobra, ainda tem uma parte que é poluída, não serve para consumo, mas nós vamos já chegar lá. Por enquanto, só isso, né? Só 2,5% é de água doce e, mesmo assim, não é toda que a gente consegue usar. O Brasil, nesse aspecto, ele é privilegiado. Nós estamos numa situação privilegiada, porque no Brasil está 12% de toda a água doce que existe no planeta Terra. 12%. Só que é muita coisa. O problema é que essa água é distribuída de modo desigual ao longo do Brasil. Por exemplo, aqui na região norte, nós temos a menor densidade demográfica do país, ou seja, a menor quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. No entanto, nós temos 68,5% da água doce que existe no Brasil, ou seja, a imensa maioria de água está aqui na região norte, onde a população é pequena. Já no sudeste, que é a maior população, a maior densidade demográfica, pelo menos, já lá tem apenas 6% da água. Tá? Então, essa distribuição desigual gera problema. Mas vamos lá, a gente vai chegar no exercício que fala disso. Outro problema é que o uso dessa água no nosso Brasil não é racional. O que acontece? Apenas 10% da água é consumida pela população urbana e rural. 83%, quer dizer, a grande maioria, é usada na agricultura, para irrigar a agricultura, e na pecuária, na criação de animais. E ainda tem mais uma coisa ruim: o desperdício é muito grande. A água que já foi tratada e está encanada para distribuir para a população, 37% dela, é a estimativa, é perdida na rede de distribuição, por vazamento, porque o cano está quebrado, enfim, porque tem uma torneira vazando. Então, olha a estimativa. 83% é voltado para uso na agricultura e na pecuária. E da água encanada que é distribuída, que já foi tratada, que é caro esse tratamento, 37% é perdido. Esse gráfico aqui que tem no livro de vocês faz um resumo, olha, desse uso. 72% é na irrigação da agricultura. 11% é na criação de animais. Total aqui 83, que é o que a gente viu aqui, ó, 83, tá? 72 mais 11. 9%, o texto fala 10, mas aqui tem 9. Não, tá aqui, olha. 9% é no uso humano na área urbana e 1% na área rural. Total de 10% o consumo humano e 7% no uso industrial. Então, vejam, a maior parte da água é usada na agricultura e na pecuária. Tá? Isso, na verdade, é no mundo todo. Olha,
No Brasil chega a 83%, mas no mundo todo é um pouquinho menos, mas é elevado, olha lá. 70% da água é usado na irrigação da agricultura no mundo todo. Então, de longe, em qualquer lugar, na média do mundo, a maior parte da água é usada na agricultura, tá? O que é pegada hídrica? Conceito que vocês também já viram. Pegada hídrica é o gasto de água que está oculto nos produtos, ou seja, é a quantidade de água consumida para produzir um bem ou serviço. Quando você diz assim, olha, eu comi 1 quilo de chocolate, vai te dar dor de barriga. Eu comi 1 quilo de chocolate, eu não gastei água. Claro que gastou. Para produzir esse quilo de chocolate, foram gastos 17 mil litros de água. Esse cálculo envolve até a água que foi usada para cultivar o pé de cacau, de onde veio o chocolate. Também água usada para produzir o açúcar que vai no seu chocolate. Uma xicrinha de café são usados 140 litros de água para cultivar o cacau. E se você levar em conta o leite que você vai usar e o açúcar, esse consumo é maior ainda. Enfim, pegada hídrica é o gasto de água para produzir determinado bem ou determinado serviço, ok? Bem, de acordo com a composição e as características, a água pode ser classificada de diversas formas, né? Água salgada é aquela que possui grande quantidade de sais minerais dissolvidos, principalmente cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Nada excepcional, é o sal de cozinha que tem na água salgada. Essa água, ela é encontrada nos oceanos e mares e ela não pode ser consumida pelos seres vivos, a não ser que passe por um processo chamado dessalinização, que é retirar o sal dessa água e aí ela se transforma em água potável, tá? Mas essa é água salgada. Água doce, ela também possui sais minerais, só que em quantidade bem menor do que da água do mar. Mesmo assim, para ser adequada para o consumo humano, ela precisa passar por um tratamento. Aí ela vira uma água potável, né? Água potável é aquela água doce que já foi tratada e está adequada para o consumo humano e animal em geral, né? Essa água própria para o nosso consumo, ela é incolor, ela não tem cor, ela é inodora, ela não tem cheiro e ela é insípida, a água não tem gosto, tá? Ah, minha água está gostosa. Não está, não, a água não tem gosto, a água potável não tem gosto, né? Todo mundo diz, essa água está gostosa, que mata a sede, mas ela não tem gosto, na verdade. Ela precisa ainda ter quantidades adequadas de sais minerais dissolvidos, ela tem sal mineral, só que muito menos do que água salgada. E, principalmente, não pode conter micro-organismos ou substâncias tóxicas que possam fazer mal para o ser humano. O consumo da água que não seja potável pode prejudicar a saúde, beleza? Água mineral é aquela que possui uma composição química ou propriedades diferentes das águas comuns. Ela possui determinados minerais em maior quantidade. Inclusive, olha só, não existem duas águas minerais iguais. Se você pegar água mineral de uma fonte, água mineral de outra fonte, os componentes estão em quantidades distintas. Peguem, bem, sem fazer propaganda, mas compre uma água mineral da Iara e uma da Santa Cláudia e leio no rótulo a quantidade de ferro, de manganês, não sei o quê, as quantidades são diferentes, a composição é diferente. E, por último, a água salobra. A água salobra, ela possui sais minerais, a quantidade é maior do que da água doce, mas é menor do que da água do mar. Ela está no meio termo. E ela tem um aspecto turvo, assim, meio embaçado, ela não é transparente. E o sabor é desagradável, e não espalha, mas ela fede também, a água salobra fede, tá? Bem, e ela não serve para o consumo. Do jeito que ela está, não serve para o consumo. Ela é encontrada em regiões onde a água doce de um rio encontra com a água salgada do oceano. E por isso é que essa mistura, água doce com água salgada, fica uma quantidade média de sais dissolvidos. E também em alguns aquíferos do semiárido. Bom, olha lá, apesar dela não servir para o consumo dessa forma como ela está na natureza, ela pode ser consumida se ela for dessalinizada, se for retirado esse sal que ela possui, e depois ela vai ser tratada, claro, né? Bem, a água, ela pode ser encontrada vocês também já viram isso, né?
em 3 fases físicas, ou estados físicos, é a mesma coisa. Essas fases físicas, sólida, líquida e gasosa. A água sólida, ela está nas geleiras, nas calotas polares, nos icebergs, na neve, no granizo, na geada, tudo isso é considerado água sólida. A neve, por exemplo, ela é macia, mas é considerada água sólida, tá? E um detalhe interessante, ela fica na forma do recipiente onde congelou. Se você pegar uma panela e botar água para congelar, vai ficar na forma dessa panela. A água líquida, ela está nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos, nos lençóis subterrâneos, na chuva, no orvalho, no nosso corpo, na constituição dos seres vivos em geral. Essa água líquida, ela não tem uma forma definida. Ela assume a forma do recipiente onde estiver. Se você colocar num copo, ela tem a forma de um copo. Se você colocar numa panela, ela tem a forma da panela. E ela tem um volume fixo, né? Não interessa se o recipiente que você coloca é grande ou pequeno, o volume de água é fixo. Ao contrário da água na fase gasosa. Na fase gasosa é o vapor d'água, esse que está invisível, que está aqui ao nosso redor, no ar, na atmosfera. Essa forma gasosa, esse vapor d'água, ele também não tem uma forma fixa, assume a forma do recipiente onde ele foi colocado. Só que o volume também não é fixo. O volume se expande para ocupar todo o recipiente onde você colocar. Pode ser uma panela, pode ser uma sala. Vai se expandir para ocupar todo o espaço disponível, tá? Essa água, olha só, tudo que a gente conhece é formado por átomos, que são estruturas muito pequenas, de diversos tipos, que não podem ser vistas a olho nu e nem mesmo com microscópio. Existem diversos tipos de átomos. Pois bem, a água é uma combinação de 2 tipos de átomos. Na verdade, são 3, cada molécula de água são 3 átomos. 2 são iguais, 2 são de hidrogênio e 1 é de oxigênio. É por isso que você ouve falar em H2O. Olha aqui, H2 significa 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Esse é o H2O. Isso é a fórmula de cada molécula de água, tá? Agora, olha só. Essa representação que está no livro de vocês, olha aqui. Aqui, um só é o oxigênio, aqui é o hidrogênio, tá? Então, aqui está representando 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mesma coisa daqui, olha. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo no meio de oxigênio. Ou o mais comum, H2O. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, beleza? Eu paro isso por aqui e vou fazer em seguida os exercícios de aprendizagem que são ligados a isso aí, tá?